I've got sunshine on a cloudy day. Oi, meus amores lindos! Bom, tô trazendo mais uma resenha pra vocês desse livro que eu li, que inclusive teve um vlog de leitura sobre esse livro aqui. Milk and Fed, da Melissa Brother, né? Ops! Mas, gente, eu já vou logo avisando que esse livro aqui não é pra todo mundo, tá bom? Tá na hora da soneca da Lúcia, ela fica olhando pra mim, quer ficar aqui, mas se eu deixar ela aqui, ela vai querer mexer em tudo, destruir tudo, tirar todos os livros da prateleira, por isso que tá tudo bagunçado assim, gente. Apertar o botão do ventilador que tá muito calor. Por que esse livro eu não aconselho ele pra todo mundo? Porque assim, vocês sabem, como eu falo sempre nos meus stories, no Clube do Livro, inclusive eu tenho um Clube do Livro, Tintas e Chás, é o nome do Clube do Livro. Nós fazemos leitura coletiva, lá a gente papeia, tem de tudo. Todas as salas têm um tópico diferente, tem o Chazen, que é pra quem gosta de chá, por isso que o nome é Tintas e Chás. Até gravei um vídeo no canal falando sobre o meu Clube do Livro Tintas e Chás, por que surgiu esse nome e tudo mais. Mas assim, quando eu compro o livro, eu não compro... Eu já fui muito de comprar pela capa, tá? Compro os livros pela capa, mas eu parei com isso. Eu também não leio sinopse, então, pra mim, esse livro seria um livro feminino. É um livro feminino. Mas assim, sabe uma coisa mais maternal? Porque o que a gente vê aqui, gente? O que vocês vê? E eu não li aqui no início que ele é um livro erótico, tá? Tem umas partes aqui um pouco perturbadoras. Sério, por isso que eu tô falando que ele não é pra todo mundo. Tem umas fantasias estranhas, né, que a Rachel, a personagem principal, passa. E a Rachel, ela descreve com detalhe tudo que acontece na vida dela. Então eu acho que isso pode soar um pouco desagradável para alguns leitores, porque eu sei que tá bem dividido, né? Tem meninas que gostam mais de romance, uma coisa menos spice, tem outras que já gostam de uma coisa uau, tem meninas que só curtem fantasia, outras que só curtem livros de autoajuda. Lá no Clube do Livro tem de tudo, gente. Mas enfim, como vocês perceberam, né, no vlog de leitura, ele foi um pouco difícil de digerir. No começo eu fiquei um pouco empacada, aí no final não sabia se eu queria continuar, na metade. E aí no final eu terminei ele, foi com muito esforço, porque na verdade eu não tava querendo ler ele. Eu acho que tem um momento certo pra tudo, né, quando a gente tá lendo o livro. Talvez aquele dali só não era o momento de estar lendo o livro, entendeu? Mas eu consegui terminar ele, me arrependo, nem um pouco. E eu vou falar pra vocês o porquê. Como eu falei, tem algumas cenas aqui muito explícita, ou na verdade nem é tão explícita assim, é exposta mesmo, tá? Você percebe logo de cara, quando tá lendo, que a personagem principal, a Rachel, ela passa por um transtorno alimentar. É um bloqueio que ela tem muito grande, um trauma que ela carrega desde a infância, né? E é muito difícil pra ela lidar com isso. E você que é o leitor que tá lendo o livro, você acaba meio que sentindo as mesmas dores, tendo as mesmas impressões que ela, e acaba sendo um pouco difícil de você digerir. Porque assim, é um trauma que acompanha ela desde a infância. Então, ela vai narrando todos os acontecimentos, você vai percebendo que esse trauma ela já carrega há muitos anos, e você vai vivendo aquilo ali, gente, vai entrando na sua mente e você vai ficando pesada, sabe? Porque é tóxico a relação que ela tinha com a mãe, sabe? Logo de início, eu achava que a Rachel, a minha percepção, uma mulher que tem tudo sob controle, do jeito que ela quer, enfim, é uma mulher segura, né? Logo no início foi essa percepção que eu tive, mas na verdade, gente, a Rachel, ela tá à mercê do seu próprio transtorno alimentar. E aí o que eu percebo é que a voz interior da Rachel, gente, é a voz imaginária, tá? Da mãe dela, que dizia que ser magra é melhor. É uma mistura da sua própria crítica. É como se fosse a mãe dela falando lá no fundo, sabe? Isso é muito chato, porque você acaba ficando um pouco cansada, mas eu não tô falando da história, eu falo cansada mentalmente, de tudo que ela já passou. E aí é que a história começa, né, onde a Rachel, ela foi aconselhada a dar um tempo, né, pra mãe dela. Vamos falar assim, ela decide dar um tempo nesse relacionamento tóxico com a mãe. Ela foi aconselhada a isso. Então o que acontece é que a vida dela acaba virando de cabeça pra baixo, literalmente. Eu acho que ela fez certo da minha visão de leitora. Era um relacionamento muito difícil, sabe? A mãe dela é muito narcisista, sabe? Então lá no início do livro, ele já começa com a Rachel falando sobre a sua alimentação, os seus hábitos alimentares e as dietas malucas que ela faz, né? Porque virou um estilo de vida muito, muito crítico, porque a gente vê que ela não estava bem desde o início. Era uma coisa muito complicada quando eu li lá no primeiro capítulo, foi nos primeiros capítulos, né? Porque os capítulos são muito curtinhos. Quero até mostrar pra vocês a conversação dele em aspas duplas. E assim, cada capítulo dá umas 2, 3, 4 páginas no máximo. Não é cansativo, parando pra pensar assim. Então, ela já tinha falado com a mãe dela sobre isso. Mãe, a minha menstruação não tá vindo, tem alguma coisa estranha comigo. Eu acho que eu estou com anorexia. E a mãe dela falava, não, que é isso? Acho que você tá imaginando coisa. Tudo isso porque a mãe dela proibia ela de comer muitas coisas, gente. E eu acho que tudo ao extremo faz mal, sabe? Não é errado a criança comer doce, não é errado a criança comer batata frita. O errado é a criança comer todos os dias doce, batata frita,
restrita, enfim. Só que a mãe dela não deixava ela comer absolutamente nada. A mãe dela, desde criança, comparava ela: olha, tá vendo aquela menininha ali? Ela vai ficar linda com o vestido. Você não, porque você quer comer muita porcaria. A mãe dela literalmente era esse tipo de pessoa, pra vocês verem o nível, né? Então é por isso que eu tô falando que esse livro pode não ser pra todo mundo, porque ele é muito complicado. Ele foi complicado pra mim, eu não passei por esse tipo de situação ou problemas entre aspas, porque eu não sei se isso pode ser um problema pra você, mas foi difícil pra mim porque eu peguei o livro com a esperança de ser uma coisa e era outra. Eu fiquei chocada com o relacionamento tóxico entre ela e a mãe dela, as dietas malucas que causou aquele paranauê doido na cabeça da Rachel. Então eu acho que esse é um tipo de livro que pode dificultar sim a sua leitura, tá bom? Se você tá passando por algo similar. Se você tem esse livro, tá na prateleira e ainda não pegou pra ler, eu acho uma boa ideia, você que passa por situações parecidas, deixar ele de lado por enquanto. Mas apesar de tudo isso, eu posso dizer pra vocês que eu gostei do livro. No início eu tava meio confusa, demorei pra gravar essa resenha porque eu tava pensativa, pensando no que eu deveria falar. Eu até escrevi algumas coisas, uns highlights, né, pra poder não esquecer. Eu posso dizer pra vocês que foi um livro que eu gostei, principalmente o final, tá? Eu vou explicar pra vocês depois, eu vou chegar lá. Mas o final eu achei ele emocionante. Eu fiquei sentida, contida, fragilizada com o final e pensando: eu não quero ser esse tipo de mãe, sabe? O que eu achei mais legal no livro é que os personagens, eles são super autênticos e ao mesmo tempo crus, tá? Tanto a Rachel quanto a Miriam, né? Que é uma das personagens aqui secundária do livro. Eu achei eles bem cru, interessante até. Principalmente a família da Miriam. Eu gostei muito, eu queria que tivesse mais sobre a família dela. Eu gosto de um ambiente mais familiar porque eu sou uma pessoa muito de família, sabe? Eu gosto de estar em ciclos familiar. A grande maioria das minhas amigas mulheres tem filhos, enfim. É um livro onde eu me contagiei com os personagens, sabe? Não sei se vocês vão entender. Então eu achei que os personagens, eles pareciam muito reais pra mim. Principalmente a Miriam. Depois eu falo mais sobre ela. Enfim, eu só não quero dar tanto spoiler porque eu tenho medo de falar muito e acabar entregando todas as partes que eu não deveria estar falando. Mas eu acho que cada personagem aqui tinha uma perspectiva de vida diferente, né? Ou uma história interessante, ou algo impactante que poderia mudar ou mudou a vida da Rachel de alguma forma. A gente percebe, né, as mudanças logo ao longo da história. Olha só o que eu fiz com o livro. Ele tá num estado decadente. Coitado, gente. Esse livro rodou muito. Foi pra vários lugares comigo. Um livro pequeno desse. E levou, acho que uns 2 meses pra terminar ele. Porque eu leio outros livros, né? Eu não leio um único livro só. Na verdade, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então esse livro aqui foi aquele livro que, vou levar. Entendeu? E logo olhando assim, as pessoas falavam: que livro que você tá lendo? Porque ele é um livro spice. Mas se fosse pra eu resumir a Rachel em pequenas palavras, eu diria que a Rachel é uma personagem complicada. Ela é uma personagem cheia de camadas. Que a Rachel tem muitas camadas. E você vai escavando e vai descobrindo mais, vai tirando mais camadas da Rachel. Ela é uma personagem que tem muitas falhas. E ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito real. Eu digo em relação aos problemas na vida. A Rachel é isso, se fosse pra resumir. Porque eu não gostei tanto, porém, ok, né? É que a Rachel, ela tem umas fantasias muito estranhas e muito perturbadoras. Eu não vou mentir pra vocês, eu vou falar que eu acho que a grande maioria dos seres humanos tem essas fantasias perturbadoras e estranhas, só que não admitem, com vergonha. Quem vai admitir uma coisa dessa? Me fala. Tem momentos ali das fantasias e os pensamentos estranhos da Rachel que eu acho que todo mundo já pensou isso. Todo mundo já imaginou algo assim, entendeu? Eu acho. Posso estar enganada, mas eu acho que a grande maioria. Talvez você vai mentir por fora, mas por dentro eu acho que eu tenho certeza que até você já teve umas paradas malucas aí de pensamentos ou imaginação. Também porque as ideias são bem estranhas, pode parecer perturbadoras e etc, né? Mas eu acredito que todos nós temos esses pensamentos em algum momento do dia ou no dia a dia. Mas eu vou admitir pra vocês, gente, que em alguns momentos eu me identifiquei com a Rachel, sabe? E isso contribuiu pra que eu gostasse mais dela. E não só gostar dela, mas também gostar do romance. Porque, querendo ou não, é um livro romântico. Não do jeito que você talvez está imaginando ou esperando, mas tem sim uma pitadinha ali. Um temperozinho de romancezinho, sabe? Sendo bem sincero, eu também gostei muito da Miriam. Ela é a segunda personagem principal, onde tem um sentimento amoroso ali, Rachel e Miriam e Rachel. Ela também é uma personagem complexa. Eu acho que ela é um pouco insegura. Ou talvez não, talvez a Rachel é muito... Eu não sei. Mas eu acho assim que na Miriam, gente, sendo bem sincero, eu acho que algumas características da Miriam pode surpreender alguns leitores devido a religião dela, né? Porque são mulheres judias ortodoxas e pra quem não tá acostumado com esse tipo de ambiente, talvez vai estranhar um pouco o pensamento. Eu não julguei em nenhum momento, tá? Nenhuma decisão da Miriam, não julguei em nenhum momento. É o modo como ela cresceu. Eu acho também que tem tudo a ver ali sobre o núcleo familiar, né? O modo como ela foi criada. E a família dela é uma família bem firme no judaísmo. Se você não está familiarizado com isso, por favor, não se surpreenda. É respeitar, entendeu? A Miriam, no meu ponto de vista, ela é uma personagem, assim, independente, que ela gosta do estilo de vida que ela tem.
tem. Ela é uma pessoa super amorosa, super família, que prioriza muito o pai e a mãe, sempre colocando no patamar mais alto e pensando muito no que os pais pensariam a respeito das decisões que ela tomasse. É uma menina que gosta do seu estilo religioso e que gosta muito da sua família. Resumindo assim, é a Miriam. O que eu gostei desse livro, e o que a gente percebe também, eu que gosto muito de ler livros da Segunda Guerra Mundial, que tá aqui, enfim, eu tenho vários, a gente sempre tem aquela impressão das mulheres judias, né, ortodoxas, enfim, e muitas das vezes elas são mal compreendidas. Ou talvez você nem conheça muito, ou quando escuta falar, talvez você não compreende muito. Então eu acho que foi bem revigorante, né, ter uma personagem tão forte, de camadas, tão crua, tão impactante que nem a Miriam nesse livro. Então eu acho que foi revigorante ter essa personagem tão profunda, com raízes tão religiosas, sabe? No livro. E foi por isso que eu falei pra vocês, eu gostaria de ter lido mais sobre os pais da Miriam, né? Porque entrar na casa dela, na minha imaginação, era uma coisa assim, uau, quanta gente, nossa, o ambiente, o cheiro da comida, as músicas que eles cantavam. Eu queria que tivesse mais momentos ali com os pais dela, só pra poder entender mais como que é a vida de uma pessoa que é bem firme na crença. Então eu queria, sabe? Eu queria que tivesse mais um pouquinho. Porque eu achei os pais, não só os pais, mas os irmãos também, achei personagens bem intrigantes. Então eu achei que seria interessante se a Melissa, ela adicionasse mais camadas nos familiares da Miriam. Outra coisa que eu queria falar, pra não esquecer, é sobre a escrita da Melissa Brother, né? Porque eu acho que eu tô falando muita palavra crua, só pra vocês tentar entender que realmente a escrita dela é uma escrita muito crua. Ela faz as narrativas em primeira pessoa, então quando você lê, parece que você tá lendo o pensamento do personagem. Todo momento parecia que eu tava lendo o pensamento da Rachel, lendo o pensamento da Miriam. Então eu acho isso tão interessante, é tão gostoso de ler. Eu não sei explicar. Não, esse não é o primeiro livro que eu leio assim, em primeira pessoa, e eu acho ele muito... Eu tô lendo o pensamento do personagem principal, sabe? E não é só isso que eu tô falando, mas é tipo assim, como que eu explicaria? É que quando eu li, parecia que eu estava... Ai, como que eu explico isso? Imergir nos pensamentos bem profundos da Rachel, sabe? Parecia que eu tava lá e... Cara, eu tô aqui dentro, que loucura que é essa, a mente dessa garota? Eu queria tentar entender os pensamentos dela, as motivações. Ai, não sei, era muito forte. Mas a minha parte favorita do livro inteira, por si, foi aprender um pouco mais sobre o judaísmo. Tá em volta daquele núcleo familiar da Miriam e querendo ou não aprender um pouco, né, sobre, inclusive eles citam aqui algumas canções, comida, linguajar, coisas que eu não sabia, não fazia ideia do que se tratava. Dei um Google e é isso, aprendi. Muito legal. Então a minha parte favorita, sem dúvida, foi a representação judaica, sem dúvida nenhuma. Nesse livro a gente percebe também que o judaísmo é um tema principal na história. Então no livro tem várias partes importantes, né, como a música, tem várias conversas como religião, pensamentos, a doutrina, as tradições culturais, as sexuais também, tem as vestimentas, né, que a gente também não pode deixar de esconder, que tem um momento aqui no livro que eu não gostei muito, porém faz parte, tem que respeitar independente da religião que a pessoa frequenta. Cada religião tem as suas doutrinas e eu acho que você tá num ambiente, se você chegar lá num ambiente de uma pessoa que não pode usar vestido acima do joelho, você não vai chegar sabendo disso, você não vai chegar na casa da pessoa usando um micro vestido ou uma mini saia, né? Então é respeito acima de tudo, independente da religião. É interessante ver esse outro lado da história. Eu adorei a cena onde a Rachel ela foi participar do jantar na casa da Miriam, né? Jantar de Shabbat, eu acho que, não sei se eu tô falando certo, mas teve o jantar lá, eu gostei de... Gente, eu juro pra vocês que eu imaginava sentir o cheiro da comida, vocês têm noção? Então eu gostei, eu achei que isso parecia muito autêntico, muito real, as inseguranças que a Rachel tinha, apesar da Rachel ser judia também, tá? Ela é uma judia que não pratica, porém, ela cresceu num lar onde o avô, se eu não me engano, e a avó são bem rigorosos. Então, ela só não pratica, porém, deu pra ver as inseguranças da Rachel naquele jantar, né? Como é diferente a visão da Rachel, a visão da Miriam. São duas pessoas que pensam totalmente diferente. É um livro delicioso, tá? Pra vocês verem a diferença dos opostos ali. Então, eu achei que essa parte do livro em si, do jantar, foi bem autêntico mesmo, desde das conversas. Então, eu acho que foi uma parte bem interessante na história. O que eu posso dizer pra vocês é que esse livrinho aqui, ele é um livro muito tenso, tá? É uma mistura louca de amor, de sentimento, de paixão, de solidão, de sexo, de desejos incansáveis, sabe? Ou talvez inalcançáveis. Então eu acho que a escrita da Brother, ela captura esses momentos da modernidade de uma forma bem complexa, misturando a doença mental, as inseguranças, a autoimagem, né? O amor também, entre as pessoas do mesmo sexo e a religião ortodoxa. E resumindo, de uma forma que você talvez não vai conseguir largar, ou você vai querer largar, entendeu? Porque é uma coisa complexa, é muito relativo, talvez você vai gostar, talvez você não vai gostar. Eu fiquei um
um pouco empacada no início, porque parecia que a história não tava andando, era sempre as mesmas coisas. Porém, quando vai chegando ali na metade que ela acaba conhecendo mais a Miriam e se enturmando ali no núcleo familiar da Miriam, a gente percebe que a história começa a andar mais pra frente, fica mais interessante também. Tem umas reviravoltazinhas bem levinhas, bem light, mas assim, é legal saber o que vai acontecer, porque a gente vê que a Miriam pensa totalmente diferente da Rachel. A Miriam pode gostar de uma coisa, mas pra agradar a família, ela vai lutar até o fim pra agradar a família, e ela vai fazer a vontade da família e da religião. Então é uma coisa que você pode odiar muito, ou você pode compreender, ou você pode falar, cara, ela é assim, 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 entendeu? Foi como eu falei pra vocês aí no início, a Rachel, ela é judia, tá? Mas ela começa a tratar o corpo dela como uma religião. Ela começa a ficar muito paranoica, é muito biruta. Ela tem uma rotina super rígida na alimentação, gente. Vocês têm noção que essa menina, ela não toma café da manhã, ela faz jejum. O almoço dela é 2 barrinhas de cereal, aquelas barrinhas de cereal, sabe? Bem pequena. É o almoço dela, à noite ela toma um suco verde ou uma sopa, uma coisa bem light, assim. Resumindo, ela é paranoica, o corpo dela é a religião dela, conta calorias o tempo todo, tudo que ela vai consumir, ela conta caloria, e ela visita todos os dias o mesmo lugar, que é onde a Miriam trabalha. Todos os dias ela vai no mesmo lugar e compra a mesma coisa, sem nenhum complemento em cima. É inacreditável, sério. Foi isso que me cansou um pouco do início, porque era sempre a mesma rotina, eu tava cansada disso. Mas é legal entender pra você ver que a pessoa, ela não tá bem, entendeu? Então assim, não pulem. Esses momentos são... Já que eu terminei, eu posso falar pra vocês que no momento eu tava cansada, mas depois que eu terminei eu percebi que eu não deveria ter pulado, e eu não pulei mesmo, e não me arrependo. Com certeza eu iria me arrepender se eu tivesse pulado, porque eu ia perder muitos momentos ali interessantes e necessários da história. Aí, como ela visita todos os dias o mesmo lugar, nisso ela acaba conhecendo a Miriam, que foi a personagem que eu falei pra vocês, da família super religiosa e restrita. Ela acaba conhecendo a Miriam, que trabalha nessa loja de iogurte congelados. A Miriam é uma garçonete, assim, ela é o oposto da Rachel, totalmente o oposto. Se a Rachel é paranoica com comida, a Miriam não é, entendeu? Se a Rachel tem aquele corpo em forma, a Miriam não tem, entendeu? É uma gorda e uma magra, é uma super desorganizada, cheia de curva, super amigável, e a outra não é. É totalmente os opostos. O que eu posso dizer pra vocês é que a Miriam bagunçou a cabeça da Rachel muito. E aí, aos poucos, a Rachel, ela vai começando a se soltar, né? E abrir mão das suas inibições. É um contraste incrível, gente. Atração dos opostos. É uma mais cheinha, uma mais magrinha, uma ortodoxa, uma secular. Mas, de algum jeito, elas se encaixam perfeitamente. Isso é bem legal. Eu acho que a Brother, ela tem um humor muito seco nesse livro. Eu acho isso muito legal, tá? O humor seco que ela traz pro livro em relação à vida da Rachel, as diferenças dela entre a Miriam, as questões complexas, né, que o livro traz, que a história traz por si, temas que ela aborda, que ela traz, torna a leitura educativa ao mesmo tempo, né, educativa sim, porque tem muitas informações necessárias aqui, divertida de certa forma, tá, não posso negar isso não. Eu falo isso porque ela descreve o transtorno alimentar de uma forma assim muito interessante, você querer saber o que a pessoa tá passando, o que a pessoa tá pensando, sabe? Ou agindo, ou comendo. E isso nos ajuda a entender a luta mental que a pessoa tá passando. Outra coisa também que eu falo que é um pouco engraçado e erótico é as fantasias eróticas que a Rachel tem. É um mix de inocência e desejo. Eu não sei, a forma como a Brother, ela descreve, né? As fantasias e os sentimentos do romance feminino, eu achei simplesmente fascinante. Porque assim, a gente realmente não sabe ao certo o que a Rachel quer da vida. Mas aí que a gente começa a entender que toda essa carência que ela tem, né, em relação a afeto, a amor, é a ausência que ela teve na infância, entendeu? Então essa sensação de amor, de carência, de afeto, né, é algo da infância dela, algo que ela não teve. E a gente começa a entender um pouco do passado e ficar muito triste com tudo que aconteceu e o relacionamento que ela teve com a mãe. Porque assim, em alguns momentos da Rachel, que eu achei muito bizarro, mas depois eu entendi no final, é que ela sonha com os parceiros dela mentalmente, sabe? As fantasias que ela tem com as pessoas, enfim, do dia, ou alguém que ela viu, ou alguém que ela conheceu no trabalho, enfim. Ela sonha com esses parceiros que são tanto amantes quanto parceiros maternais. Sério, cara, é muito bizarro. O início é muito estranho. Eu fiquei assim, que é isso? Sabe, é muito, muito estranho mesmo. E aí é que eu fiquei com a perguntinha, aquela pulguinha atrás da orelha, porque eu pensei, será que ela realmente ama a Miriam? Ou o que a Miriam representa pra ela? Eu fiquei com essa...
essa curiosidade, fiquei com essa dúvida pra tentar entender mais sobre a mente da Rachel, entendeu? Pelos sentimentos mesmo. E aí no final a gente descobre que Milk and Fed é muito mais do que amor, sabe? É muito mais do que um relacionamento, duas meninas, ela é bissexual, ela não sabe o que ela quer. Mas o que eu posso dizer pra vocês, gente, é que esse livro simplesmente representa o amor de todas as formas possíveis. E é por isso que ele é especial. Amar ao outro, a si mesmo, ao espiritual. O livro é literalmente uma montanha russa de emoções. É descontrolado, controlado, você não sabe que caminho que ele tá. E aí a Brother, ela realmente faz a gente refletir sobre os nossos próprios pensamentos, sobre os nossos próprios medos, inseguranças, incertezas, né? E é óbvio que ela também vai fazer você refletir sobre os seus medos e desejos também. Tudo entra no mesmo cubo. Eu não sei, talvez é um livro que você não vai conseguir parar de devorar ele. Você vai querer saber o que vai acontecer com a Rachel, e aí ela vai ficar com a Miriam? Ou elas não vão ficar juntas? O final é uma coisa assim que vocês vão ter que ler pra saber o que aconteceu. Eu não quero falar muito sobre o final, porque eu não quero entregar a história. Eu acho que a parte do final é uma parte que vai fazer você pensar, fazer você querer abraçar os personagens. O livro, ele tem essa pitada, né, de humor, de sensualidade, essa mistura de honestidade. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho que a escrita da Melissa também, ao mesmo tempo, é um pouco dura, é um pouco brutal, sabe? É uma escrita também emocional. Então, eu acho que vai deixar você bem abaladinha. Mas, acima de tudo, gente, é uma escrita extremamente sensual. Muito sensual. O livro, ele tem cena muito sexy, muito erótica, tá? Em alguns momentos eu fiquei desconfortável, mas em relação aos pensamentos que a Rachel tinha, os desejos loucos que ela tava pensando ali, cara, teve a cena na academia, eu achei desnecessário, porém é a Rachel, é um personagem que a gente não pode falar muito, porque é um personagem, cara, não tem muito o que falar, mas essa cena da academia, a cena que ela imaginava uma coisa assim, maternal, muito doida, eu fiquei, cara, de boca aberta, tentando entender o que era aquilo, sabe? E ao mesmo tempo, não. Os pensamentos, os desejos, a excitação que ela tinha era uma coisa que me deixava eca em alguns momentos, sabe? Eu ficava muito desconfortável mesmo com as preocupações da Rachel. Isso me dava um pouco de desconforto. Mas como eu falei, o livro, ele não tem só cenas eróticas, o livro não fala só de sexo, o livro também tem aquela pitada religiosa ali, de uma forma que eu não conhecia. Queria que tivesse mais, tá? Pra poder também entender um pouco mais sobre a família ali. Eu aprendi um pouquinho sobre o judaísmo junto com eles. Teve um debate meio que político ali entre Palestina e Israel. Os judeus ortodoxos, posso falar pra vocês que é um grupo religioso que eu conhecia muito pouco, então eu achei super interessante, válido ler mais sobre eles e entender um pouquinho, né? Um pouquinho assim, só a pontinha do iceberg, mas achei que foi muito interessante, então é uns créditos a mais pra leitura. E a gente vê claramente o modo como o livro, ele aborda, né, o desejo queer, reprimido e sensível. Eu achei bem honesto, achei bem realístico, sabe? Porque o relacionamento da Rachel é um pouco complicado. Eu achei que isso é um verdadeiro ponto de conflito, tá? Eu achei que ele foi muito bem tratado, muito bem cuidado. Achei que teve uma maneira muito cuidadosa. Como eu sempre falo pra vocês, não importa os livros que eu vou ler, sempre vai ter um determinado ponto ali que eu não curti muito, porque não existe livro perfeito. Eu não gosto de falar isso, porque eu acho que existe sim. Mas tem momentos ali no livro que a gente podia tirar. De todos os livros, não importa. Até Narnia, que é um dos meus favoritos. A Vida Invisível de Ed La Rue também é o meu livro favorito. E assim, tem momentos ali que eu poderia ter excluído, tá? E esse é mais um na fila do pão. Tem momentos ali que eu não curti. Eu gostaria que fosse anulado, ou modificado, ou editado, ou acrescentado. Não sei. O que eu não curti tanto é que em alguns momentos, como eu falei pra vocês, a leitura não foi tão satisfatória. Principalmente no início. Eu não sei se foi só eu que tivesse impressão do início, ou também na metade do livro eu já não tava curtindo bastante. Mas depois eu fui sentir, eu acho que era dias. Tinha dias que eu tava interessada, tinha dias que eu não estava interessada pra ler o livro. Então assim, não achei que foi tão satisfatório o início do livro, tá? Não gostei. Eu acho que a resolução me decepcionou um pouco. Eu queria mais um pouco dos personagens, principalmente da família da Miriam, entendeu? Eu falei pra vocês, né? No vídeo eu falei, se eu não falei, tô falando de novo. Tudo bem que é um livro focado na Rachel, da Diane, não tem nada a ver, mas a Miriam era uma das personagens principais também, personagem secundária principal. Então, eu realmente queria que tivesse um pouco mais da família dela, e eu queria mais para os personagens, entendeu? Mais, queria que tivesse mais. Eu entendo sim, meu povo, que o final ele foi muito realístico. Foi muito sincero, foi muito real. Mas o problema é que sou eu sempre espero mais pra uma ficção. Não importa. Outra coisa ali que eu esqueci de falar pra vocês, mas não é nem o que eu gostei ou não gostei, é simplesmente só abrindo um parênteses aqui. Ai, gente, me deixou triste no início, quando a Rachel, ela queria comer
cream cheese com açúcar. E ela experimentou cream cheese com açúcar. E a mãe dela viu, a mãe dela falou, não, você não vai comer isso. Ela ficava com muita vontade. Sempre que a mãe dela ia tomar banho, ela comia um pouquinho na colher. Ela pegava cream cheese, colocava açúcar e comia aquilo. E ela aprendeu, acho que foi na escola, não sei, alguém falou pra ela. E ela amou fazer aquilo, sabe? Então sempre que a mãe dela ia tomar banho, ou a mãe dela tava ocupada fazendo alguma coisa longe da cozinha, ela ia lá no pantry, abria, colocava açúcar no cream cheese e comia. Até que um dia a mãe dela tava tomando um banho, a mãe dela saiu do banheiro e encontrou, assim, restos de açúcar no balcão. E ela falou, peraí, você andou comendo cream cheese com açúcar, eu falei pra você não comer, Rachel, isso faz mal. Gente, a mãe dela começou a colocar cadeado em tudo, na geladeira, nos armários. Uma criança, pensa, criança gosta de doce, criança gosta de biscoito. A Rachel era uma criança que não comia biscoito recheado. A Rachel foi uma criança que não chupava pirulito, que não chupava bala, que não mastigava chiclete, que não comia nada de doce. Era só coisa saudável e contadinha. Então, ou seja, ela cresceu pessoa anorexa, não conseguia, a menstruação dela não vinha mais por problemas de saúde, a mãe dela falava que era normal. Ela chegou até a falar pra mãe dela que ela tinha anorexia, a mãe dela não acreditou, a mãe dela falou, claro que você não tem, se você tivesse, você estaria que nem os refugiados no campo de concentração. E assim, a mãe dela era muito doida, então esses momentos é bem pesado mesmo, mas enfim, eu acho que foi necessário manter e eu não tiraria do livro, tá? Mas é só pra vocês verem o nível de crueldade que a mãe dela implantou na cabeça de uma criança que foi crescendo com sequelas e traumas, tanto é que ela teve que fazer esse detox de relação, né, com a mãe, enfim. Então é isso, acho que não tem muito o que falar, acho que eu falei até demais. Pra esse livrinho aqui eu dou 3 estrelas, tá? É um livro interessante, porém, não acho que eu leria de novo esse livro. Talvez esse livro não foi pra mim ler pela segunda vez. Indicar? Indico se você gostou do que eu tô falando. Se você não gostou, nem leia, tá? Talvez eu continue lendo um pouco dos livros da Melissa Brother. Talvez, se eu encontrar, eu vou comprar, porque eu achei curioso, tá? Eu achei que ela tem esse humor um pouco brutal, bem cru. Então eu compraria de novo, mas talvez esse livro aqui não foi pra mim ler pela segunda vez. Eu só achei que a Melissa, ela é interessante porque ela desafia os limites e ela não tem medo. Ou seja, ela é uma escritora que não tem papas na língua. Eu dou 3 estrelas pra ele, tá? Ele é a minha xícara de chá. Não é nem na metade, um pouco abaixo da metade. Mas eu acho que ele não foi exatamente pra mim, entendeu? Mas é legal, eu curti. Enfim, 3 estrelas não tá tão mal assim não, tá, gente? Acho que é isso, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, me fala o que você achou desse livro. Me fala se você já conhecia a Melissa. Se você tem interesse, que eu quero saber, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau.